Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Androcenter Convida. Tudo bom, Merão? Ô Gustavo, boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo, tá escutando bem aí? Tô ouvindo bem, você tá ouvindo bem também? Tô. Tá. Como é que tá em Brasília, cara? Tudo tranquilo? Tá bom, seco pra caramba aqui, né? Nossa, É. aqui, eu vou te falar, essa época do ano aqui sem chuva, vai fazer quase 3 meses sem chuva aqui, nossa senhora, muito seco. Essa estação é a estação mais seca aí, né? É, aí eu acho que a estação o inverno chove e o contrário, né? Acho que o verão chove e o inverno faz seca, né? Muito seca aqui, impressionante, É. nunca vi. Muito mesmo. Mas é bom, Brasília acostuma, né? Antes era difícil, mas agora acostumei já. Em Curitiba a gente tá querendo começar a imitar vocês aí. Tá uma seca danada aqui também, viu? Meu Deus, Gustavo, nossa. Começando a fazer dança da chuva aqui, cara. Mas é bom, o frio aí é bom, né? É. Você veio aqui, né? Acho que foi no Congresso do Brasileiro, o ano foi atrasado, né? Foi em 2019. Acho que foi 2019, né? Isso aí. Fez um curso ali no HC, acho que de Perunic, né? Que daí foi que a gente se conheceu, né? É verdade, faz aí uns 2 anos aí já, né? Que você estava na militância da medicina sexual, né? É verdade. Então, boa noite a todos, né? Então eu queria que todos fossem muito bem-vindos, né? A gente está voltando depois do nosso recesso de metade do ano, né? De julho. Então a gente ficou um pouco mais aí de um mês aí afastado por conta das férias, né? A gente que tem filho pequeno, a gente tem que aproveitar essa época das férias escolares para poder dar uma viajada, né? Dar uma atenção para a piazada. Mas a gente está voltando com a corda toda. E já vou dar um spoiler aí que começando as atividades do segundo semestre, a gente vai ter alguns Androcenters Convida tão interessantes quanto esse, quanto dos anteriores. Então a gente vai conseguir manter aí a qualidade dos nossos convidados. A qualidade do nosso convidado de hoje também é uma qualidade sem igual. Sempre no começo dessas nossas lives, eu gosto de explicar o contexto do Androcenter Convida. Então, que é uma live quinzenal que a gente faz aqui diretamente de Curitiba, abordando os temas da medicina sexual e da infertilidade masculina. Boa parte desses assuntos que a gente aborda são assuntos bastante polêmicos, verdadeiros tabus. A gente tenta quebrar esses tabus, levar um pouco de informação aos nossos seguidores, aos nossos amigos, na realidade, né, da rede social. E isso tem ajudado bastante coisa, sabe? Bastante gente tem sido beneficiada. Sempre no começo das lives também, Homero, eu gosto de deixar bastante claro que essa conversa é uma conversa descontraída. Lógico, a gente como médico, a gente tem que ter um compromisso com a verdade, mas isso aqui não substitui uma consulta médica. Então, se a pessoa tem algum problema, ela tem que procurar o profissional especializado, fazer uma consulta, e com certeza vai ser muito mais completo do que uma simples conversa que a gente vai ter aqui hoje. E hoje o Androcenter Convida tem a grata satisfação de trazer um colega, que ele é urologista, e também milita nessa área da medicina sexual e da infertilidade masculina, nessa área da andrologia, que é o Dr. Homero de Paula Ribeiro. Homero, seja muito bem-vindo ao Androcenter Convida, e eu gostaria que, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que eu acho que são poucas, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua formação e também da tua atuação aí em Brasília, no Planalto Central. Obrigado, Gustavo, obrigado pelo convite, boa noite a todos aí. Então, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Transmineiro há 15 anos já, então já tem um tempinho aí de formado, e vim para Brasília, e desde então, desde 2007, 2008 que eu vim para Brasília e estou aqui. Fiz a residência de urologia aqui em Brasília, né? Acabei que durante a residência interessei muito pela área da andrologia. Eu tenho um staff aqui que você conhece, que é o Dr. Eduardo Pimentel. Sim. Então foi minha referência, e acabou que eu fui seguindo a linha, né? E culminou que depois no privado, só mexendo com essa área da andrologia. Depois em 2019, 2018, 2019 eu fui para São Paulo, né? Aí eu fiz durante uma especialização lá no HC, no grupo de medicina sexual, que ele ali abriu muito as portas, né? Então assim, trouxe um conhecimento e assim, um know-how muito grande para mim. E também tive a oportunidade de fazer o curso da Carmita, né, de uma especialização em terapia sexual. Aprimorei bastante nessa área também, de um aspecto mais terapêutico, né, psicológico. Acompanhei o serviço do IANSP lá, com o Dr. Eduardo Berteiro. Então, e só milito na área da medicina sexual. Na verdade, a andrologia eu faço só medicina sexual, né, que está diferente de você, às vezes faz a infertilidade, né. Eu direcionei mais ainda para a medicina sexual. Então aqui em Brasília eu atuo no setor privado, e também tem um ambulatório de disfunção sexual e cirurgia peniana no serviço público, no SUS aqui, né, no hospital de base.
Então é isso, espero que a gente possa conversar aí, mandem as perguntas, vai ser uma coisa bem descontraída, com um tema bem complexo, né, Gustavo? Então vocês puderam perceber que o Dr. Homero tem uma formação bastante completa, então ele tem bastante propriedade para falar a respeito do tema. Até como o Homero ele fez essa formação complementar aí com a doutora Carmita, então até por conta disso aí eu reservei esse tema para ele, né, porque vocês vão perceber que essa parte desse tema nosso de hoje tem bastante a ver com a questão da parte psicológica também, né. Então o tema da nossa conversa de hoje vai ser desejo hipoativo masculino. Como posso melhorar? Homero, sempre no começo das nossas lives eu faço uma breve introdução ao tema, até mesmo para poder contextualizar um pouquinho a nossa motivação de abordar esse assunto. Então as queixas de baixo desejo sexual, elas são muito frequentes no nosso consultório de urologia e andrologia. São queixas que envolvem redução de libido, redução da frequência de pensamentos eróticos e também uma redução da frequência da atividade sexual. E ao contrário do que muitos pensam, essas queixas elas são muito mais comuns do que se imagina e podem afetar homens sexualmente ativos das mais variadas idades. E ainda existe um grande tabu, que muitas vezes inibe o homem com essas queixas a procurar ajuda. E quando ele decide procurar ajuda, muitas vezes ele não sabe quem procurar. Então, com o objetivo de quebrar esse tabu, falar a respeito das causas frequentes de baixo libido e como podemos atuar no tratamento dessas disfunções sexuais, que a gente trouxe aqui no Androcenter Convida de hoje, o Dr. Homero, para que na próxima hora a gente possa ter uma conversa descontraída e informal a respeito do tema. Homero, os homens que têm problemas de baixo libido, eles ainda demoram muito tempo para procurar o auxílio especializado. Quais, na tua opinião, são as principais barreiras que impedem que os homens venham ao encontro de uma solução para esses problemas dele? Então, acho que até mudou esse perfil ultimamente, viu, Gustavo? Assim, anteriormente o homem procurava, assim, quando procurava, né, procurava mais pela queixa de desempenho, né, questão da ereção, de ejaculação. Eu acho que na última década e nos últimos anos, a procura da queixa sexual mais frequente, eu acho que é a perda de libido, né, que veio para aumentar bastante. Acho que a grande dificuldade, acho que do homem de procurar é a questão mesmo da masculinidade, da vergonha, né? Daquele mito que o homem não falha, que o homem tem que estar pronto a todo momento, que ele não precisa disso, que isso é um absurdo, que meu avô não precisou, eu não precisei. Então, acho que acaba que isso dificulta um pouco, né? Com certeza. Agora, sim, as redes sociais, né, a internet mostrou uma possibilidade muito grande, né? Com a tecnologia, hoje a gente está com exposição sexual o tempo todo, né? WhatsApp, mensagem, no Instagram, no vídeos, pornografia. Então, assim, a gente está exposto sexualmente o tempo todo. Isso acaba que o homem fala, pô, peraí, eu tô sendo exposto sexualmente e eu não tô tendo desejo, mas está acontecendo alguma coisa, né? Eu tenho que estar meio com essa norma igual, né? Então, acho que isso gera muita angústia, muito sofrimento para o homem e acaba que o homem vai procurar realmente um atendimento. Outra coisa também importante, assim, mudou muito, né, Gustavo? Antigamente, mulher não tinha conhecimento, assim, acesso às questões sexuais, né? Com o advento do anticoncepcional, com o advento dos hormônios, com a independência financeira, a mulher igualou igual ao homem. Então, a mulher tem desejo, a mulher tem vontade, né? E o homem olha para trás e fala assim, uai, minha esposa quer e eu não vou querer, como é que tá? Tá errado, né? Então, acho que essas demandas que foram vindo com a sociedade moderna, né, trouxe que o homem, ele tá vindo mais no consultório. Eu acho que é uma das principais queixas, viu? Que é essa questão de baixo desejo, né, a perda do libido, né. Lembrando que libido, assim, o conceito de libido é muito subjetivo, né, é um pensamento subjetivo, né, que é muito individual, depende de vários fatores internos e externos, e não necessariamente a libido vai culminar num ato sexual, numa atividade sexual, né. Então, só para contextualizar essa questão. E uma coisa muito nova hoje, né, que a gente vê muito, é a questão da assexualidade. Numa orientação sexual, né, tem trabalhos mostrando que em torno de 2% da população masculina se considera assexual. Então, que é aquele azinho final do LGBTQIA+, né? A mais. Os assexuais, né? Que não tem desejo ou interesse por uma atividade sexual, né? E é comum mesmo. E outra coisa também, às vezes muito homem esconde, às vezes, um problema de baixo desejo, né? Numa disfunção erétil, numa ejaculação precoce, né? Então é importante ter esse... Mas assim, eu acho que os homens hoje em dia procuram mais do que antigamente, viu, Gustavo? Pelo menos essa questão da libido, acho que tá mais... eu acho que até algum tempo atrás havia aquele mito, né, da infalibilidade masculina, e isso aos poucos vem caindo por terra. E quando a gente tem algum tipo de problema na nossa vida, a gente tem que procurar ajuda, né? A gente não vai conseguir resolver todos os nossos problemas da nossa vida. E é por conta disso até que médicos como eu, como você, né, a gente vai lá, se especializa,
mantém frequentemente se atualizando, né, no tema, né, e todas essas questões para realmente poder ter e oferecer bom atendimento para esse pessoal que está precisando de ajuda. Com certeza, e muitos homens aí, né? E o acolhimento, né, assim, ter um profissional que sabe entender a queixa, né, um olhar com paciência, com calma numa consulta, é muito, muito. Mas para a gente falar de baixo desejo, primeiro a gente tem que falar o que é desejo normal. Como que a gente pode conceituar o que é o desejo normal? Quando e em que situações que o homem ele pode se perceber como estando com desejo sexual baixo? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, é uma pergunta bem difícil de responder. Assim, definir, né, ter uma definição do que é o ideal, o que é o normal, em termos de desejo sexual, é muito complexo, né? Porque eu acho que varia muito, né? Varia de indivíduo para indivíduo. Varia, às vezes, de idade para idade, de momento que a pessoa está vivendo, de contexto religioso, de contexto de tempo de relacionamento. Então, acho que é muito complexo a gente definir o que é normal. Eu acho que o que a gente tem que ter de entendimento é o que sai fora do habitual, da rotina desse homem. Então, quando tem uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande em termos de desejo, e aquilo está causando sofrimento, está causando uma angústia para ele ou para a mulher, eu acho que aí realmente tem que ser procurada ajuda, né? Aí está fora do normal. Agora, definir o normal, porque é muito comum às vezes o paciente vai falar, e aí, doutor, tem que transar 3 vezes na semana? Eu falei, não sei. Né? Então, assim, às vezes o que é para você é diferente, vai ser para o outro, né? Não tem um padrão. E a gente tem referências muito difíceis, né, Gustavo? Assim, a gente olha a internet, olha televisão, e parece que pinta um cenário que é tudo homem o tempo todo tem que ter relação sexual, né? Olhou uma mulher pelada, vamos lá, tem que ir, tudo isso. Às vezes não, né? Não necessariamente. Então, acho que definir frequência é um pouco difícil, né? Difícil, sabe? Acho que depende muito da demanda do casal, né? Se eles estão conseguindo se satisfazer sexualmente com aquela frequência que eles têm, né? Ou então, eventualmente, o homem está demandando um pouco mais que a mulher está demandando um pouco mais do que o homem, né? Talvez suscite uma curiosidade se vale a pena fazer uma investigação. Mas como você muito bem colocou até no começo, né, existem aquelas pessoas que não têm uma necessidade tão grande de ter uma atividade sexual, uma frequência tão elevada. Aquelas pessoas que acabam se satisfazendo com uma relação sexual por mês, uma por semana. Assim como existem aquelas pessoas que precisam de relação sexual todos os dias, então dia sim, dia não, né? Então eu acho que realmente essa pergunta que eu te fiz foi uma pergunta bastante cabulosa, eu te coloquei em maus lençóis aqui, porque realmente não tem uma resposta, né, Homero? Depende da demanda, né? Se o casal está querendo uma frequência maior ou menor, se algum deles está insatisfeito, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que seria essa resposta, né? Não sei o que você acha. Eu acho que assim, tem que procurar não o que é o normal, né? Porque o normal vai ser diferente para o vizinho, para todo mundo. Tem que procurar o que está anormal para aquele casal, para aquele homem, né? Que às vezes ele tinha um padrão de comportamento e agora está diferente. E acho que tem que ter uma consistência também, né, Gustavo? Porque sempre, eventualmente, desejo muda de minutos, né? Horas, de dias, pode mudar. Agora, tá uma consistência, né? Tá ali causando sofrimento, angústia peraí, e a situação do casal tá complicada, eu acho que aí realmente tem que procurar ajuda. E você puxou aí um ensejo que vai ser a próxima coisa que a gente vai conversar. Então, que o desejo sexual, então, né, ele é uma importante fase do ciclo de resposta sexual. Então, para as pessoas que não sabem, o ciclo de resposta sexual é um ciclo no qual a gente se baseia para tentar estudar e tentar compreender um pouquinho melhor a vida sexual, né, e como é que é o sexo desse indivíduo. Inclusive, né, quando a gente fala do ciclo de resposta sexual linear, né, que é um ciclo um pouco mais antigo, não é o que a gente considera o mais recente, o desejo é a primeira fase do ciclo. Então eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência, para as pessoas que ainda não sabem, a respeito do ciclo de resposta sexual e a importância do desejo dentro desse ciclo de resposta sexual. Esse ciclo linear, né, ele foi na década de 60, começou com o Master Johnson, né, importantes sexólogos aí, que a gente tem referência nossa, depois na década de 70, 80, acho que Kaplan veio e modificou um pouco, né. Então, assim, teoricamente foi um ciclo criado para homem e para mulher, né. Então, o que é esse ciclo? É um ciclo linear que começa com desejo, né, esse desejo ele é traduzido basicamente com pensamentos e fantasias, aí segue um período de excitação, de estímulo, que tem uma resposta orgânica, uma ereção, uma lubrificação, questão de frequência cardíaca aumenta, culminando com o orgasmo, ejaculação, um prazer final, e depois uma fase de resolução.
né? É um ciclo que ficou assim, que o desejo, ele ficou caracterizado como se ele fosse espontâneo. Então o desejo ele vem, pronto, ativou, já está suficiente para desencadear a resposta sexual, né? Só que ao longo do tempo, para a mulher, isso era muito complicado, né, Gustavo? Não é uma coisa só ter desejo, ela precisa de vários detalhes para. Então começou a mudar esse tipo como você disse, né? Hoje a gente já nem leva muito em consideração isso. Hoje a gente é muito mais baseado no ciclo de resposta circular, né? Multifatorial, né? Que está tudo interligado, né? Ereção, excitação, estímulo, condições emocionais, psicológicas, tudo ali. Aí o que eu vejo, né? Assim, acho que é um grande. Que o desejo ele deixou de ser espontâneo e ele pode ser reativo, ele pode ser responsivo, né? Então acho que essa é a grande mudança nessa questão do padrão do ciclo, né? Assim, um exemplo muito fácil, né? Às vezes o homem ele acorda com o pênis ereto e que ele já desperta o desejo. Então assim, ele teve um período de excitação, ele está excitado. A excitação despertou o desejo, não vice-versa. Despertou o desejo, né? Então isso pode acontecer. Agora tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes o homem ele se prende muito nesse automático, né? Então ele visual, pensamento, automático, pênis ereto. Opa, peraí, então eu não estou pensando, meu pinto não vai corresponder, meu pênis, né? Então assim, muito cuidado nessa hora. Agora, com esse ciclo novo, o que a gente vê? Que não é só fantasia, não é só pensamento. A gente precisa de algumas condições básicas para o desejo. São três, assim, dá para definir. O orgânico, que é a parte hormonal, a parte de neurotransmissores. A parte motivacional, que aí eu falo, é a questão da intimidade ali, do companheirismo, e uma terceira interessante, que é a parte cognitiva. Quando o indivíduo ele decide, pesando custo-benefício, se ele vai ter relação, né? Se vai ter relação, né? Então o desejo ele ficou muito mais amplo do que a gente pensar só fantasiei e pensei, tá bom? Não, nem sempre, né? Então tem que ter, acho que, esses três fatores básicos aí para desencadear uma resposta sexual adequada. Porque tem aquele desejo responsivo, que você muito bem colocou, né? Que bate alguma coisa, a pessoa tem que ter um relacionamento, né? Bateu a vontade e já tem aquele desejo mais cognitivo, né? Que é aquela coisa, você está casado há algum tempo, você vai sair para jantar, você viu que é sexta-feira, você viu que a tua mulher colocou aquele perfume que ela sabe que você gosta, tal, você sabe que alguma coisa vai acontecer e você vai se preparando, porque afinal apesar de nós sermos animais, né, nós somos animais racionais, então a gente tem um controle a respeito de boa parte dos nossos pensamentos e boa parte das nossas emoções, inclusive, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Com certeza. Isso é importante, até quando às vezes o homem fala assim, doutor, mas de repente eu não estou sem desejo, mas eu falo assim, ao longo da semana, o cara trabalhou o dia inteiro, chega em casa, vai fazer um curso online, vai ver a timeline do Instagram, ele vai levar os meninos, passear com o cachorro, ele não se expõe sexualmente. Então como é que a libido vai vir? Como é que vai vir esse desejo, né? Se ele não se expõe sexualmente em situações nesse sentido. Não dá um beijo, ter uma intimidade com a parceira, alguma coisa, tudo isso, a gente tem que gerar esse contexto para o desejo, né? Ele não dá oportunidade para as coisas começarem. É importante, muito mais difícil. Eu acho que é interessante assim, um homem ele tem que, essa questão do desejo, ele tem que buscar intimidade, e mulher tem que mostrar a voz, né? Mulher também tem que expressar, tem que procurar também. Isso é importante, né? E a rotina do casamento, né? A gente pode ir falando muita coisa aqui que vai... E é muito importante o diálogo. Às vezes o casal não tem um diálogo adequado, às vezes um não percebe que o outro está com vontade, às vezes o outro não percebe e vai caindo na rotina, daí tem muita coisa para fazer, tem que acordar cedo no dia seguinte, tem que acordar, tem que pensar nas crianças, a criança está o que está acontecendo, está dormindo bem, não está... Então tem várias situações que podem atrapalhar, e às vezes o diálogo, né, do casal pode propiciar, né, um desejo cognitivo mais evidente, e depois que você tem o desejo cognitivo mais evidente, você entrando, né, para o relacionamento, as coisas vão ficando gostosas, e aí o relacionamento pode acontecer, né, indo para a excitação, para a fase do orgasmo, da resolução com essas outras fases, né. Perfeito, não, com certeza, eu concordo, é nesse sentido que a gente tem que ter um olhar, né, isso. Diálogo. Eu falo assim, muitos problemas sexuais resolve com diálogo. Porque se o parceiro, você falhou ali, ou não está com vontade, aí você fica calado, não conversa. Aí a pessoa fala assim, mas o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Não. Amanhã eu vou procurar ele, amanhã eu vou pôr uma lingerie, amanhã eu vou em cima dele. E às vezes o cara está ali disposto, não tem nada a ver. E a pessoa, a parceria, já imaginou outras coisas e foi
aloprando, né? Às vezes quando ele fala assim, olha, eu tô cansado, e hoje tá assim, tá tudo bem, entendi, pronto. É mais fácil a pessoa lidar, né? Saber como se comportar nessas situações, né? Então eu falo, gente, tem que ter diálogo. É difícil conversar? Sim, é difícil. Eu costumo brincar, é igual negociar pizza no sábado à noite, Gustavo. Eu gosto de calabresa, minha esposa gosta de frango. Eu vou pedir calabresa a vida inteira? Não, às vezes eu peço metade, às vezes eu ponho um vinho, ponho um sorvete que ela gosta, isso. Vamos negociando, e sexo é isso também. A gente tem que ter diálogo, né? É uma forma de... Senão, fica no achismo, né? Fica no o que eu acho, o que eu vi, o que eu li, e não é assim, né? E tem que ter compreensão. Boa parte das vezes a gente não está disposto, a nossa esposa não está disposta. E quando não existe uma disposição, assim, às vezes até é melhor não provocar nada. Porque quando você vai fazer alguma coisa que não vai te dar prazer, né, é uma coisa que não vai ser legal, né, e tem uma grande chance de falhar. E é o que a Ana Karina sempre fala. A Ana Karina é nossa psicoterapeuta aqui da clínica, e é o que ela sempre fala, assim, às vezes quando tem um problema naquela falhazinha, aí vem aquela pulguinha atrás da orelha, e a pulguinha atrás da orelha, se a gente não trabalha ela com cuidado, ela vira um elefante. E aí tem uma falha, outra falha, e para os próximos relacionamentos o homem vai muito mais preocupado em não falhar do que aproveitar o relacionamento. Aí a carga acaba ficando adrenergizado, acaba ficando tenso, ansioso, e o maior inimigo da ereção e do prazer sexual é a adrenalina e a noradrenalina, que é o grande inimigo e que quando está presente frequentemente atrapalha bastante. Homero, com o passar da idade do homem, com a piora da qualidade de vida, ganho de peso, a testosterona ela pode sofrer uma queda na sua. Quanto que os níveis de testosterona são importantes para a manutenção do libido e do desejo sexual masculino? Testosterona, todo mundo sabe, assim, esse é legalmente, é o hormônio mais importante para a resposta sexual masculina. Então, assim, níveis adequados de testosterona proporcionam bem-estar, humor, energia, vitalidade, força física. Já foi demonstrado que aumenta a perfusão arterial no pênis. Então, é o hormônio que necessariamente precisa estar em níveis adequados para assim, do ponto de vista orgânico, para ter uma melhor resposta, ter um desejo sexual mais adequado. E lembrando que, assim, a gente considerar que todo nível de testosterona determinará um baixo desejo sexual, não, nem sempre. Hoje é muito comum procurar no consultório, todo mundo, a minha testosterona está baixa, por isso que eu estou com um desejo sexual, eu estou com a libido ruim. Não necessariamente. Lógico que existe um nível que isso, assim, já foi demonstrado que pode comprometer. Hoje a gente tem um ponto de corte, aí, vamos falar, né, pela Sociedade Brasileira de Urologia, que é 300 nanogramas por decilitro de testosterona, né, em 2 medidas. Nos Estados Unidos também. Na Europa, o ponto de corte é um pouquinho mais alto, às vezes vai 350 em algumas sociedades, né, que pode considerar deficiência de testosterona e esses níveis podem prejudicar a parte sexual. Agora, Gustavo, eu já pego vários pacientes, às vezes, com testosterona de 1000 e fala, perda de libido, eu não estou com desejo, não tenho vontade. Então, não necessariamente, às vezes, a gente repondo, ou fazendo um tratamento, ou investigando, é a testosterona a causa, né? Sim. Mas é um hormônio muito importante. E quando a gente está diante do paciente com uma queixa clássica de baixo libido, e a gente observa na nossa investigação que a testosterona está baixa, quais são as opções que a gente tem de reposição de testosterona hoje em dia? Então, confirmou que assim, a questão do baixo desejo principalmente pela deficiência de testosterona, confirmada também, tem outros sinais e sintomas, né, da deficiência de testosterona, baixa energia, diminuição das ereções matinais, perda do vigor físico, dificuldade de perder peso, né, então também isso leva em consideração também, tá? Aí pode ser necessária uma reposição, né, hormonal. E assim, a gente tem duas formas de aumentar esses níveis de testosterona, né? Ou fazer o próprio corpo aumentar essa produção, ou a gente fazer uma suplementação exógena. Eu acho que vai depender muito do perfil do paciente, né, com idade, comorbidades, né, então que a gente pode fazer essa reposição dessas duas formas. Quando opta por uma reposição, vamos falar assim, endógena, o próprio corpo produzir, né, a gente tem estratégias de medicamentos, tomando medicamento oral, mudança do estilo de vida, isso é para todos, né, e quando às vezes vai fazer um tipo de reposição exógena, né, da testosterona pronta, tem gel, tem os injetáveis, né? Pode usar testosterona injetável a cada 21 dias, a cada 30 dias, a cada 3 meses, então vai depender muito. Mas tem uma gama muito grande. Hoje tem assim, a questão dos implantes também, né? Retornou aí, né? E no Brasil ainda não chegou disponível a testosterona intranasal, né? Subcutâneo, né? Então acho que vamos ver se no futuro promissor aí melhora isso também.
Mas tem várias opções. Acho que depende, vai depender de cada caso, Gustavo. Eu acho que sim, né? Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de opções terapêuticas para testosterona, né? Como você muito bem colocou, existe a testosterona de gel, existem aquelas testosteronas injetáveis de curta duração, de longa duração. Então existem também as possibilidades de a gente fazer um aumento da produção da testosterona endógena, né? Até acho que a gente teve uma pergunta aqui da Fabiola, que pediu para falar a respeito do implante, né? Você tem, como é que está indo a questão dos implantes de testosterona, Homero? Você faz isso, não faz? Como é que está o estado da arte disso aí? Então, Gustavo, assim, nos Estados Unidos é bem mais coisa, né? Esse pessoal nos últimos anos começou a trazer mais para o Brasil e virar com a parte do homem, né? Então tem os implantes não absorvíveis e os absorvíveis, né? Recentemente eu fiz um curso de implante absorvível, né? Então foi pela uma referência do Conrado também, faz muito, né? Eu fiz com o Cássio, lá de Salvador. O que é o racional, assim? Os implantes absorvíveis é a comodidade, né? Primeira coisa, vamos falar assim, acho que o primeiro fator é a comodidade, que não precisa ficar passando gel todo dia, não precisa ficar fazendo injeção intramuscular. E o que eles trazem, né? Que é uma liberação diária da dose necessária que você precisa de testosterona. Então você não vai fazer picos muito altos, né? E também não vai fazer depósito, então vai liberando lentamente. E a vantagem, que não tem uma barreira, vamos falar, igual a pele, quando a gente vai fazer na pele, tem a barreira da pele. Então, dependendo, às vezes, da minha pele a sua, tem um tipo de absorção diferente, de receptor diferente. Como você faz implante subcutâneo, vai ter uma absorção, teoricamente, ali, vai criar uma neovascularização e vai ter uma melhor absorção, já vai direto para a corrente sanguínea. Então, assim, agora, assim, é uma modalidade cara, né, Gustavo? Realmente, o custo para o paciente é muito alto. E esses absorvíveis acabam fazendo de quanto em quanto tempo? Assim? Eu realmente não tenho experiência nesse tipo de implante. De quantos em quantos meses que são necessários novos implantes? De 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. A duração, assim, eles falam que a vida, né, a vida do implante é de 4 a 6 meses. Então, é um procedimento simples. Então, é feita uma incisão pequenininha na região lombar, aqui perto do glúteo, né? Procedimento que dura 10 minutos. E coloca, a taxa assim, de complicação é baixíssima, assim, às vezes pode dar um hematoma ou extrusão, que é menos de 1%. Agora, assim, é novo, né, Gustavo? Assim, é uma situação nova que a gente está ainda engateando, né? Até saber realmente, o N é muito pequeno de trabalhos, mostrando resultados, tá? Mas eu vejo um perfil do paciente, por exemplo, o cara é executivo, que não quer passar o gel, que fica viajando, não quer ali aplicar a injeção. Esse é o perfil. Às vezes tem criança pequena em casa, não quer passar o gel, né? Gel. O perigo de ter transferência também, né? Isso. Eu acho que realmente é uma coisa que tem espaço, assim, sabe? Acho que todos os tipos de tratamentos que nós temos à disposição tem o seu espaço, tem aquele paciente específico, né? Você olha para o paciente e fala assim, você é o paciente que eu acho que vai se beneficiar desse tipo de situação e outros que não, né? E até essa questão da testosterona, até, só interrompendo, sabe, é importante a gente definir, quando começa a fazer uma reposição hormonal, o homem já tem que falar, doutor, vou melhorar amanhã. Eu falei, olha, não é muito bem assim não, né? Demora um tempo, né, para começar a fazer todos os efeitos benéficos, né? Eu falo até assim, com o aumento do testosterona, um dos primeiros sintomas a melhorarem, né, com 4, 6 semanas, é a questão do desejo, das ereções matinais. Então, assim, demora um pouco para ter o resultado. E vai depender muito também de outros fatores, né, até dos outros hormônios, da mudança do estilo de vida, né? Eu brinco que, assim, eu sou um pilar que eu tô ali prescrevendo, mas o outro pilar, você que vai construir. Você vai construir a questão do sono, vai construir a questão da dieta, da atividade física. Então, assim, isso tem que ser, porque cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente vai fazer a parte da investigação, eventualmente repor testosterona, mas o paciente precisa melhorar o hábito de vida, precisa perder peso, precisa fazer atividade física, né? Não só a testosterona isolada não vai fazer tudo. Não, de jeito nenhum. É aquele negócio, né, sabe? A gente está tratando a consequência. A causa, você tem que mexer, tem que mudar o estilo de vida, consumo de álcool, cigarro, não adianta. Senão vai ficar indo no outro médico, vai no outro, doutor, você fez reposição hormonal, não melhorou, não. O próprio sono, né? É muito importante você ter um sono revigorante, um sono que você... A própria presença das apneias noturnas, né? Então isso é sabido que piora a oxigenação do nosso corpo, piora a disposição, piora inclusive a produção de testosterona, né? Então até o sono, às vezes, você tem que investigar, né? Ver se ele não tem essas apneias de sono, né? Com certeza. Hoje na amnésia eu ponho muito a questão da apneia obstrutiva do sono, assim. Eu acho que é um fator importante que a gente tem que investigar mesmo. Boa.
Boa lembrança. Mas nem sempre o problema do baixo desejo é culpa da testosterona. Como que entram os problemas emocionais e os problemas de relacionamento quando a gente está diante desse tipo de situação? Realmente, não existe um culpado único, né? Você viu que eu não estou te preservando hoje, cara. Hoje eu estou te colocando no canto aí, rapaz. Bom demais. Então, assim, não existe um culpado único. Acho que a gente nunca vai achar, né? Com certeza. Acho que é multifatorial. Agora, sim, eu vou, honestamente, eu acho que a questão do desejo, exclusivamente, é muito mais, assim, vamos falar, muito mais condições emocionais, psicológicas, do que, às vezes, orgânicas, exclusivamente. Acho que como vamos falar assim, o peso do parte psicológica é muito maior, com certeza. Então, assim, é interessante quando o cara chega com a questão do baixo desejo, você fazer uma anamnese, investigar. Está tendo conflito no casamento? Está tendo brigas? Não tem respeito? Tem traição? Teve algum trauma? Alguma coisa? Isso tudo impacta no como eu vou enxergar aquela situação sexual, aquela situação erótica. Eu tô brigando com minha esposa hoje me xinga o dia inteiro, a noite inteira. Eu não vou pensar em sexo. Como é que você vai ter desejo por uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que não te valoriza, uma pessoa que não tá nem aí para você? Então, e isso impacta muito. Aquele homem, às vezes, que tá tendo algum conflito familiar, no profissional, ele não vai lembrar de sexo, porque assim, até fisiologicamente falando, os neurotransmissores, serotonina, está tudo lá embaixo, dopamina está tudo lá embaixo. Então, assim, são neurotransmissores que favorecem o desejo, não tem como. Então, essas condições emocionais, psicológicas, influenciam muito. Eu acho que é o principal ali. Tá? Acho que a gente tem que bater muito nisso, né? Conversar muito. Porque senão ele vai com uma expectativa, não, vou tomar testosterona, vou tomar esse remédio, isso, aquilo. Pronto, esquece esse lado do emocional, do psicológico, né? Do relacionamento. Então, tem que perguntar. Acho que a linha, eu acho que eu vou ser muito honesto, sabe? A gente tem que seguir muito essa questão do aspecto emocional e psicológico no baixo desejo. E até investigar como é que é o ambiente que esse casal está tendo relacionamento, né? Se é um ambiente de estresse, não é? Tem filho pequeno junto, não tem? Tem medo de ser flagrado, não tem? É interessante, igual casais falam, doutor, quando eu viajo, tudo melhora. Vai viajar por quê? Primeira coisa, quando a gente está viajando, por exemplo, o humor muda. Você pode ter uma situação ali em casa e uma situação na praia totalmente diferente. Como é que você vai lidar com isso? Você deixou o escritório longe, né? Não tem ninguém no WhatsApp te incomodando. Então você pode, o humor fica bom, você relaxa. Então você tem, e quando você está programando uma viagem, você vai em busca de novidades, tudo ali. E novidade é importante para a questão sexual, né? Sim. O mistério, a paixão, a coisa, aquilo ali que dá desejo, né? Eu tenho um livro interessante, né, que é o Sexo no Cativeiro, não sei se você já leu, sabe? Que ela fala assim, quando tá no amor é porto seguro. Então aquele cara fica lá, tranquilo, né? Não vou nem depilar hoje, né? Desculpa falar assim, tudo bem. Quando tá no início do relacionamento, é tudo paixão, é mistério, é novo, né? Então é novidade. E novidade é a melhor coisa pro desejo, né? Porque isso atiça, né? Atiça a imaginação, atiça a fantasia. Então é importante os casais mudar isso, né? Sair da rotina, né? Buscar alternativas. Eu brinco, não precisa pegar um Kama Sutra para ter a coisa, mas assim, se proponha. Tente fazer alguma coisa diferente, né? Faz sentido. Isso aqui foi bom para você? Você gosta? Não gosto. Não, tudo bem, então vamos fazer diferente. Vamos ver um filme? Não quero ver um filme. Tem um diálogo, né? Proponha novidades. Acho que é importante, principalmente com a rotina do casamento. E aquele negócio, né, sabe? Hoje, às vezes, o homem, ele chega em casa, ele eu falei mais cedo, vai ver o jogo de futebol, vai passar a timeline do Instagram, vai fazer um curso online, vai fazer a live. Então, assim, acaba que isso, a gente tem que ter um momento de qualidade. Eu falo, às vezes os casais falam assim, gente, vocês têm um momento de qualidade? Doutor. Reservar aquele momento pro casal, né? Sim. Falar assim, hoje eu vou chegar em casa, a gente vai jantar, não vai ter nada de Instagram, não vai ter nada de nada, vamos focar na gente, vamos pegar um dia pra gente. Não é? Não, e tirar essa também, assim, a questão que toda intimidade tem que combinar com um ato sexual, não necessariamente. Então acho que muitos casais não tem que ter aquela obrigatoriedade de acabar no relacionamento, né? Acho assim, resgata a intimidade, tenha carinho, faz uma massagem, faz um sexo oral. Gente, já vai atiçando, isso é muito importante. Não, lembrar que o sexo é uma brincadeira de adulto. Você ir para uma brincadeira que não é legal, uma brincadeira que é chata, não é bacana, né? Então tem que ser aquela brincadeira gostosa, deixar as coisas acontecerem, as coisas fluírem, tentar fazer alguma coisa de diferente. Eu acho que esse que é um pouco do espírito da coisa. Verdade, ótimo. Mas o desejo sexual, ele nem sempre é essa coisa, o baixo desejo nem sempre é
essa coisinha tranquila, né, que a gente está falando, de só problema psicológico do testosterona, né? Então hoje a gente sabe que a saúde sexual, então com uma vida sexual ativa, inclusive uma vida reprodutiva saudável, ela é um marcador de saúde. E a queixa de baixo desejo ele pode ser uma manifestação de algumas doenças graves. Então existem algumas situações onde o desejo está um pouco mais baixo, que a gente pode também trazer para a gente uma suspeita diagnóstica de alguns problemas clínicos. Então, não é tudo às mil maravilhas, né? Então, tem algumas situações onde o baixo desejo ele pode significar algum problema, né? Realmente, assim, a gente olhando o outro aspecto físico, vou falar orgânico, né, existem inúmeras condições que às vezes pode levar ao baixo desejo, né. Então, o baixo desejo pode ser um sinal, um sintoma de alguma doença crônica, né. Então, a gente pode observar doenças neurológicas, então, Alzheimer, Parkinson, algumas doenças neurodegenerativas, problemas da tireoide, né, muito comum, hipotireoidismo, né, cursar às vezes com baixo desejo, mulher principalmente, né. Temos um hormônio muito importante, a prolactina, né, que isso é sempre importante investigar. E até abrir um parênteses aqui, né, tem a questão de medicamentos, né. Então, existem medicamentos que afetam o desejo sexual. Então, medicamentos quimioterápicos, medicamentos antidepressivos, medicamentos antihipertensivos, né. Então, tem medicamento antidepressivo, metildopa, que tem ação central, ele leva um baixo desejo. Medicamento para úlcera, cimetidina, retidina, foi demonstrado que pode levar a um baixo desejo sexual. E um dos mais importantes hoje, né, a depressão. Depressão é uma condição muito importante, uma doença, né, crônica com outros sinais, outros sintomas, né, que também cursam com baixo desejo. Uso de drogas também, né, até esqueci, tem a questão de drogas, né, Gustavo, álcool em excesso, maconha, tem alguns casos, né? Então, assim, muito bem lembrado, né? Porque o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Às vezes em baixa dose até ajuda, mas em alta dose sempre prejudica, né? Com certeza. Mas você falou muito bem a respeito da depressão, porque até mesmo que um dos sintomas da depressão ele pode ser, então, a perda do desejo sexual. Né? Em linhas gerais, como é que a gente pode diferenciar a depressão do desejo sexual hipoativo? Bem como você falou, né? Um dos sinais e sintomas da depressão pode ser o baixo desejo, né, sexual. Assim, é importante ter uma avaliação, tem alguns critérios, né, para definir depressão. A gente leva tanto sinais, sintomas, como tempo, né, de progressão da doença. A gente pode falar assim, a questão do humor deprimido, os sentimentos de inutilidade, sentimentos de culpa, pensamentos de morte, de ideação suicida, né, insônia, ganho de peso ou perda de peso. Então, são características, às vezes, que podem... questão de depressão, né? Tem vários estágios de depressão também. Agitação, fadiga, cansaço. Então, acho que aí foge um pouco, assim, tem outros contextos. O que eu acho, assim, a depressão ela é um fator de risco para o baixo desejo. E eu acho que o baixo desejo pode agravar uma depressão. É aquele negócio, né? É vice-versa, né? Quem vê primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, às vezes, fica um pouco assim... Mas a depressão, eu acho que aí a participação, às vezes, de um profissional, né, um psiquiatra, né, pode nos ajudar muito nessa condução de casos de depressão, né, que realmente é uma condição hoje. Tem trabalhos que mostram que até 40% dos homens que têm depressão, eles cursam com baixo desejo sexual. Então é uma quantidade muito alta, né? Então não é muito alto. 40% de homens com depressão têm baixo desejo. Então tem que ser olhado isso com muito carinho. E lembrando também que a depressão ela tem como consequência o tratamento piorar a questão sexual, a função sexual. Os antidepressivos, né? Podem piorar. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar bastante isso, com outro profissional, ter um intercâmbio muito... Mesmo porque, né, no nosso consultório de medicina sexual, ele é um consultório que ele é multidisciplinar. Os problemas de baixo desejo sexual, muitas vezes, eles vão refletir, então... conflitos, né, problemas conjugais. De que forma o profissional da saúde mental, seja ele o psicólogo ou então o psiquiatra especializado, ele vai entrar então, ou ele ajuda você no diagnóstico e no tratamento dessas questões sexuais? Acho que essa multidisciplinaridade é muito importante. Não só o psiquiatra ou o psicólogo, né, a gente pode incluir também endocrinologista, neurologista, né, fisioterapeuta. E assim, a questão do psiquiatra, eu acho muito importante a gente ter uma rede de apoio nesse sentido, porque o baixo desejo, a disfunção sexual, ela culmina às vezes com muitos problemas psiquiátricos, que às vezes vão precisar de um tratamento medicamentoso, né, farmacológico, para equilibrar neurotransmissores. E em muitos casos, às vezes, a gente não sabe lidar muito bem com isso, né, Gustavo? Assim, com os efeitos colaterais, dose, desse... Então, a nossa formação como urologista, ela
geralmente não inclui, né? Você sabe quais são as medicações, mas as pormenoridades de cada um dos antidepressivos, uns causam mais alterações de libido, outros menos. Então, são frequentes, às vezes, onde a gente pede a avaliação, né, do profissional da saúde mental, o psiquiatra, para tentar dar uma mão para a gente e ver daquele paciente se ele tem alguma alteração psicológica, psiquiátrica, se ele realmente precisa de medicação, se aquela medicação que ele está usando realmente está sendo adequada naquele caso, se ele não está prejudicando esse domínio do desejo, né? Então, essa multidisciplinaridade em medicina sexual é muito frequente. É muito importante. A necessidade disso, né? Por exemplo, muitos casais, às vezes, que entram com baixo desejo, né, o homem com baixo desejo, tem um conflito no casamento, né, isso é muito comum, né, então, assim, a perda de intimidade, uma traição, um conflito, tudo isso. E quando a gente manda o psicólogo participa fazendo terapia em casal, nossa, Gustavo, é outra coisa, ressignifica muita essa intimidade, muito esse contexto, né, do acolhimento, do diálogo, né, dentro de casa, né. Então, o terapeuta, né, quando vai à terapia do casal, nossa, melhora demais. Então, eu assim, a maioria dos pacientes eu encaminho, né, para terapia. Agora, a aderência é muito difícil. É complicado, mesmo, né? Você sabe que na minha rotina também, eu tenho uma colega que trabalha aqui na clínica, e na minha rotina, foi uma coisa que eu aprendi com o Dr. Sidney, a gente faz um dos exames que eu peço para avaliação desse paciente é um exame da parte psicológica. Então, assim como eu peço lá um exame de testosterona, peço um exame de TSH, uma prolactina, investigo o que está usando de medicação, eu falo assim, ó, vai fazer um exame da parte psicológica. Primeiro, para você poder proporcionar esse contato inicial do paciente com o psicoterapeuta, para ele poder ver que o psicoterapeuta não é nenhum bicho papão, né, que não é um doido que vai estar na frente, que vai estar analisando a pessoa, para ver que realmente a gente está aqui para ajudar, né? Então isso é uma coisa que ajuda bastante. Mas essa questão que você colocou, Mero, de que a aderência à psicoterapia é baixa, isso é uma verdade. Assim. Eu acho que a gente ainda tem um pouco de preconceito em admitir que às vezes a gente não tem um problema orgânico, às vezes o nosso problema é um problema realmente de ordem psicológica, né? A gente precisa desse tipo de auxílio. O que motivou, e isso foi um dos motivos que eu fui atrás para a formação minha nessa questão psicológica, de fazer terapia, fazer esses cursos de terapia cognitivo-comportamental, que eu tento alinhar bem, assim, colocar isso em algumas sessões ali, às vezes fazer uma terapia breve em algumas disfunções sexuais. E isso traz um olhar, sabe? Opa, urologista falando isso, né? E você começa ali, você vai caminhando, você já vai preparando o terreno, fica até mais fácil, sabe? Acho que, assim, se possível, nós como andrologistas ter essa formação um pouco, né, de uma terapia ali, de um acolhimento diferente, de uma abordagem muito... Eu acho que sim, né? E faz diferença até na aderência. Às vezes fala assim, ó, gente, aqui chegou no limite, aí ele até ir pro terapeuta é mais fácil. Ó, falando em terapeuta, chegou a Fernanda aí. Tudo bom, Fer? Aí, coisa Fernando boa. Bonato, aqui em Curitiba, é uma autoridade de um tamanho enorme. Prazer ter você por aqui. Não, coisa boa, viu, Gustavo? Então agora, eu sempre, quando eu anuncio a live, eu coloco uma caixinha de perguntas, né, para as pessoas poderem participar, e sempre aparecem perguntas muito legais, assim. Então eu separei algumas perguntas aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Então a primeira, sofria de baixo desejo sexual e tive diagnóstico de andropausa. Hoje eu reponho testosterona e tenho me sentido muito melhor. Por quanto tempo precisarei usar a testosterona? Boa pergunta. A gente falou um pouquinho agora há pouco disso aí, né? Boa pergunta. Assim, acho que vai depender da causa que está levando essa deficiência de testosterona. Então, acho assim, se for uma falência testicular já, assim, que o testículo não consegue produzir após a investigação, provavelmente vai ser a vida toda. Agora, assim, se for essa deficiência de testosterona for devido a uma condição que está sendo combatida, vamos falar assim, um problema de tireoide, uma obesidade, um diabetes, uso de anabolizante, algum medicamento, se a gente está agindo na causa, pode ser possível que às vezes ele não vai precisar de usar testosterona pela vida toda, né? Então acho que depende muito, né, do que foi a causa, né, Gustavo? Assim, idade também, a gente tem que levar em consideração, tamanho testicular. Também acho que aí entra um pouquinho daquilo que a gente conversou no começo, né? Se a gente vai repor testosterona ou se a gente vai tentar estimular a produção endógena de testosterona. Né? E sempre lembrando, isso é sempre muito bom a gente deixar sempre muito bem claro, que a testosterona em homem que ainda quer ter filhos, né, que não tem a sua prole constituída, ela não deve ser utilizada.
Então, porque a testosterona, ela, boa parte das vezes, aí ela age, inclusive, como um anticoncepcional masculino. Ela só não é usada como anticoncepcional masculino, por quê? Porque ela não deixa infértil todos os homens. E, às vezes, quando a gente suspende a testosterona, não recupera a fertilidade. Então, já foi tentado estudar a testosterona como anticoncepcional, então não foi um anticoncepcional porque nem todos sofrem essa alteração e nem todos que param de usar a testosterona têm a sua fertilidade recuperada. Então, a testosterona é um hormônio bom. Quando você começa a usar testosterona exógena, você tem que estar preparado para usar testosterona, isso por um bom tempo, ou até, ou para sempre, ou então até um ponto que você consiga melhorar a qualidade de vida desse paciente para que ele consiga ficar sem a testosterona. Com certeza. Mas foi uma boa pergunta. Muitos fatores aí. Segunda pergunta, então, que a gente recebeu aqui. Sou casado há 10 anos. No início do relacionamento, tínhamos uma frequência sexual muito maior. Hoje, nossa frequência sexual é menor. Mas isso não me incomoda muito. Preciso procurar ajuda? Gustavo, podemos falar assim, não incomoda ele não sofre, ele não tem angústia com isso. Se a parceira também está tudo bem para ela, e eles têm um diálogo muito aberto, um entendimento, não vejo problema nisso. É aquela velha massa, se apegar às vezes em referenciais, em comportamentos que às vezes para aquele casal não encaixa. Eu costumo brincar aqui, se mesa de boteco, todo mundo transa todo dia, todo mundo tem vontade todo dia, só que não é aquela conversa do boteco, tudo verdade. Não é a realidade. Então assim, se esse homem, se ele tá feliz, se ele tá tranquilo, não tá angustiando, a esposa também não tá cobrando, não vejo motivo. Tá? Será que às vezes tem uma frequência alta de relação sexual, será que para esse casal vai ser benéfico? Será que vai exigir um tipo de cobrança, de desempenho, de performance? Né? E aí, às vezes, vai chegar uma situação que, às vezes, a mulher chega lá com lingerie e ele não está preparado e fala, puta, mas hoje é o dia de transar, porque nós tem que estar 3 vezes. E a gente também tem aquela questão de que no início dos relacionamentos, né, geralmente a gente tem muito mais desejo responsivo do que desejo cognitivo. Né? Então, talvez, né, dependendo de como é que está o andamento desse relacionamento, você tentar estimular um pouco mais o desejo cognitivo para eles conseguirem recuperar um pouco mais da atividade sexual, né? Porque a atividade sexual, ela faz muito bem para o casal, ela aproxima o casal, ela traz a intimidade. É importante para o casal manter uma atividade sexual, né, Homero? Eu não sei qual é a tua opinião a respeito disso aí, mas o sexo é uma coisa que para o casal aproxima demais, né? O companheirismo, né? Até mesmo para manter a questão, a gente vive numa sociedade judaico-cristã, digamos assim, onde a fidelidade é uma coisa bastante importante. Até para poder manter uma fidelidade, né, uma vida sexual ativa, prazerosa, né? Eu acho que a frequência sexual do casal é importante. Com certeza. É uma forma de bem-estar, né? Só que a gente só dá importância quando não tá frequente. Aí a gente acha, minha vida tá uma porcaria porque a minha vida sexual tá ruim. Mas ela é muito o bem-estar, né? E isso, a conexão, o casal, a intimidade, o companheirismo, fica ativado quando tem mais frequência. É interessante, por exemplo, tem trabalhos que mostram que homem que masturba muito, ele diminui o desejo sexual. E mulher que se masturba, ela aumenta o desejo sexual. Então, você vê, olha, tanto que é diferente, né? Essa questão do casal. Então, assim, chegar num denominador comum, né? Porque às vezes o homem fala assim, tá bom, doutor, eu tenho que me expor sexualmente, então eu vou me masturbar todo dia. Eu falei, às vezes você pode o tiro sair pela culatra, né? Então tem outras formas, né, de intimidade. Eu acho assim, e é importante a gente ter como educação também, Gustavo, tirar aquela questão do falocentrismo, né? Pênis ereto, penetração toda vez. Acho que o sexo vai muito além do que isso, né? Nosso corpo todo a relação sexual, ela começa naquele toque inicial, né? Não tem que necessariamente ter uma penetração. Não, e nosso corpo todo é erógeno, né? Assim, um simples beijo, um simples olhar, um simples tocar, ele pode determinar algumas sensações boas. E muito casal se perde nisso. Às vezes eu falo, gente, e aí, como é que tá aquele beijo? Não, doutor, eu começo a beijar, eu já olho pra baixo, mas eu penso adulto. Eu falei assim, você lembra quando você ficava na escada ali, dava aquela vontade, aquele beijo, puxou, eu falei, nossa, era bom, né, doutor? Eu falei, e aí? Não tem mais isso não. Eu falei, então como é que vai ter a resposta sexual se perde nesse ciclo, né? Então, acho que resgatar isso é muito bom. E traz bem-estar, né? Traz cumplicidade, Sim. Né? É bom, muito bom. E a gente tem que ter em mente também, né, Homero, que o nosso organismo, ele, com o tempo, ele vai envelhecendo, né? Então, a gente vai ganhando cabelo branco, né? A gente vai ficando com a pele mais flácida, né? E assim, como vai mudando a nossa parte sexual também. Então, lá, como você muito bem colocou, quando a gente tinha 18 anos, né? A gente não precisava de estímulo praticamente nenhum para ter vontade de ter um relacionamento. Né? E já com o passar da idade, não.
está precisando de mais estímulo, né? Para poder corresponder da mesma forma. Então, para o homem corresponder da mesma forma, com mais idade, ele pode usar uma medicação, então ele pode focar no relacionamento, né, de tentar aumentar o estímulo sexual. Acho que é tudo uma questão de evolução. Mas você sabe que isso que você falou do homem que se masturba, o homem, quando ele vai se masturbar, ele vai ter que ter alguma influência visual, né, auditiva. E quanto mais usa os vídeos pornográficos, né, os vídeos eles são péssimos professores de educação sexual, Sim. né? Então ele vai precisando ter cada vez um estímulo cada vez maior, e é um estímulo responsivo. Ao contrário de quando a mulher se masturba, que é um estímulo mais cognitivo. Então talvez isso seja uma explicação, né? Explicação, perfeito, não? E é isso mesmo. Ótimo, boa colocação. Por esse lado. Pensei nisso agora, mas eu acho que é uma coisa que faz todo sentido, né? Com certeza. Mais uma pergunta, então, aqui. Com a pandemia, reduzi muito a minha atividade física e minha alimentação piorou bastante. Ganhei cerca de 15 quilos. Meu libido piorou bastante e tenho muito menos vontade de ter relação. Isso pode ter correlação uma coisa com a outra? Com certeza, né, Gustavo? Acho que a gente vive junto com a pandemia de Covid uma pandemia de perda de libido. Não sei se você observou isso. Sim. E assim, esse homem traz todos os fatores, né, que para levar um problema orgânico e psicológico. O problema orgânico que eu falo, porque assim, o sedentarismo, a obesidade, leva a uma síndrome metabólica, resistência insulínica, deficiência da produção de testosterona, aumento de estradiol, então toda aquela cascata orgânica que altera. E do aspecto até psicológico, né? O cara obeso, a autoestima lá embaixo, né? A disposição, a energia, tudo isso lá embaixo. A apneia obstrutiva do sono, começa a ter dificuldade ali de oxigenação. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver, sim, realmente, né? Tem vários fatores ali que determinam a diminuição do libido. E a pandemia trouxe demais, né, Gustavo? Assim, eu acho que a proximidade dos casais, né, assim, olhando para o outro lado, que, pô, agora eu tô tudo junto, eu tô aqui o dia inteiro e eu não quero ter relação sexual. Por quê? Eu tinha que estar aqui. Antes eu não tinha tempo, antes eu não tinha proximidade, agora eu tenho tempo e proximidade e não vou ter relação sexual. Mas aí eu falo, mas antes não tinha preocupação, antes não tinha o menino que está correndo ali, que você tem que cuidar, antes não tinha o trabalho que você tem que terminar. Então, assim, a demanda também veio diferente ali no domicílio, né? Então, não necessariamente porque estar junto tem que ter relação. E até a curiosidade de você não estar junto. Boa parte das vezes você sente falta de sua mulher quando você não está com ela, né? Você está lá com ela o dia inteiro. Talvez não seja tão interessante como que você é tarde de vez em quando. Com certeza. E aí que vem a questão da novidade, né? De sair da zona de conforto, né? Propor situações. Aquela analogia que eu faço, assim, tipo, comer feijoada no sábado é muito gostoso. Agora, se eu tivesse que comer feijoada todo dia, ia ser um desastre, ia ser uma pena para mim. Com certeza, verdade. A nossa saúde física, ela é um marcador de saúde, né? E a gente às vezes esquece que nós somos produtos de uma evolução natural. Então a gente precisa ter uma boa saúde, né? Por quê? Porque a natureza ela quer que só os indivíduos com uma boa saúde consigam se reproduzirem. E em primeira instância, né, o relacionamento sexual ele começou a ter para a preservação da espécie. A natureza quer que apenas indivíduos saudáveis, né, tem um relacionamento para poder se reproduzir. Então, talvez até uma desejo, né? E a gente percebe, né? Às vezes a gente, né? Você é uma pessoa que gosta muito de fazer atividade física também, né? Quando a gente acaba deixando um pouco de lado essa parte da atividade física, às vezes muito trabalho, muita aula para ministrar, né? Às vezes a gente está tão atarefado que a gente acaba esquecendo um pouquinho da nossa parte da nossa saúde. E às vezes você fica lá, cara, às vezes passa lá um mês e meio, 2 meses, sem que eu consiga fazer nada de atividade física. Você acaba engordando, acaba perdendo massa muscular. E você começa a se sentir mal com você mesmo. Você libera menos endorfina, você fica mais... Né? E aí quando você começa a fazer atividade física de volta, que você recupera o peso, que você vai atrás do negócio, cara, a vida é outra, né? É outra coisa. Com certeza, Gustavo, não, com certeza. Assim, aumenta muito essa produção desses neurotransmissores do prazer, né? Dopamina, ocitocina, serotonina, né? Fica tudo em níveis adequados, né? Isso, o quanto que é melhor a vida naquele domingão à tarde depois daquela pedalada, né? Nossa senhora, é bom demais. Você se sente melhor? Outra coisa, viu, Gustavo? Com certeza. Enfim, mais uma pergunta aqui. Há cerca de 3 anos tive diagnóstico de depressão. Comecei a usar uma medicação chamada desvenlafaxina. Minha depressão melhorou, mas percebi que o meu desejo sexual piorou. Pode ser efeito da medicação? Como posso melhorar isso?
Pode sim, Gustavo. Assim, a maioria dos antidepressivos, eles vão causar uma piora no desejo sexual, né, na função sexual como um todo, né, basicamente por três situações, né, assim, esses medicamentos, eles levam diminuição do desejo, porque dá uma espécie de anestesia, uma espécie de sedação. Eles alteram neurotransmissores, a dopamina, a ocitocina, e altera também hormônios, né, como a prolactina. Então, é um fator que vai realmente a desinfluoxina. Hoje, tem vários medicamentos, assim, outros medicamentos que têm menos efeito colateral, né? Hoje tem a fortioxetina, que é o Bintelix, nós temos a trazodona, que é o Donarém, temos a mirtazapina também, que pode ser usada. Até, às vezes eu até converso com o psiquiatra, falei, o que tem aí? Pode mudar? Então, assim, acho que estratégia para mudar, ou diminui dose, ou troca o medicamento, ou entra com o que a gente fala que é com antídotos, né? Então, assim, eu tô usando um medicamento, tratando um efeito colateral. Às vezes eu posso tratar esse efeito colateral. Então a gente pode usar um medicamento para ereção, um Viagra, um Cialis, Tadalafila, essas coisas. E às vezes fazer um antídoto, por exemplo, bupropiona, buspirona também é muito bom. O paciente que está tratando depressão, está usando esses medicamentos, controlou a depressão, mas está naquele serotonina ali, você faz uma bupropiona, o cara melhora. Dá mais excitação, mais desejo. Então às vezes até eu troco, sabe? Às vezes eu converso muito com o psiquiatra, mas às vezes eu falei, vamos associar aqui, vamos mudar alguma coisa. Então é importante, mas é um fator, né? Foi quase 1 hora já, cara. Daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria que agora, nesse finalzinho, você desse as suas considerações finais aí. E foi uma conversa bem bacana. Eu queria alguma coisa a mais que você quisesse complementar, que a gente não tenha falado ainda. Você pode ficar à vontade, meu amigo. Não, muito obrigado, Gustavo. Agradeço aí a oportunidade. Tomara que a gente tenha outras oportunidades de falar mais sobre o assunto, que é tão amplo. A gente pode entrar aqui horas e horas falando, né? Eu queria deixar um recado que é o seguinte, como você falou, a evolução humana, ela é igual para tudo. Então, libido, desejo, também vai sofrer os efeitos disso. Então, a gente não tem que ter expectativas que a gente vai ter desejo, libido, igual, natural, como sempre foi. A gente ganha peso, perde cabelo, tá? Isso é em consequência do envelhecimento. Por isso que temos que tratar, procura um atendimento, tá? Não fica angustiado, sofrendo, conflito no casamento, procura um profissional. Tem como tratar, com certeza, a gente tem várias estratégias para ajudar. Ótimo. E eu gostaria também de lembrar que todo esse conteúdo em breve vai estar no nosso canal do YouTube, que chama-se Androcenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, e também no nosso podcast, que tem tanto no Spotify, no Google Podcasts, quanto nos podcasts da Apple, que é um podcast chamado Androcast. E o link de todas essas mídias estão no nosso Linktree, tanto da bio desse Instagram aqui, quanto do Instagram do @redeandrocenter. E aí você pode ir lá e tem os links diretos, né? E tem aí todo esse nosso conteúdo, tanto dessa live agora quanto das lives anteriores. E sem ser na semana que vem, então o Androcenter Convida vai voltar agora, Homero, no dia 31 de agosto, nesse mesmo horário, das 7h20. E a gente vai contar com a presença do psicólogo William Pfeiffer. E a gente vai abordar o tema dos desafios psicológicos da reabilitação peniana e do implante das próteses penianas. Vai ser uma conversa bem legal também. Boa. O William ali profissionalmente e pessoalmente, né? Bacana. Pessoal, uma boa noite a todos, uma ótima semana. Fiquem todos bem, se cuidem. O Covid ainda não passou. Está passando, vai passar. E se Deus quiser, aí o ano que vem a gente vai estar nos congressos bem legais também, né? O brasileiro aqui, saudades, né? O brasileiro aqui, ué. Em Brasília. Vai ser misto, né? Vai ter presencial e o online. Né? Dezembrão, quero ver se a gente tá por aí. Não, se Deus quiser. Beleza? Um abraço. Bom, Gustavo. Pessoal, uma boa semana a todos, uma boa semana e fiquem todos bem. Obrigado, Gustavo. Um abraço.